em nome da comissão organizadora, para todas as pessoas que estão participando do evento hoje e nos demais dias também, que têm sido semanas bem proveitosas, né, da ABEM. Queria agradecer, então, as nossas palestrantes de hoje. Queria só fazer também uma combinação prévia de tempo, né, que nós temos mais ou menos entre 20 e 25 minutos para cada palestrante, e então também eu sei que às vezes alguém fala um pouco mais, um pouco menos, mas daí eu vou coordenando o tempo para a gente não ultrapassar. Então, agradecer a professora Mônica, né, da Universidade de Passo Fundo, a professora Helenice, de Passo Fundo também, e a professora Rita Caregnato, da Fundação em Porto Alegre. Eu vou deixar para que vocês façam as apresentações, né, mais aprofundadas dos seus currículos, podem ficar bem à vontade. Eu acho que a gente pode seguir a ordem de apresentação pela professora Mônica, depois a Helenice, e posteriormente a professora Rita Caregnato. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos os colegas da ABEM, né, alunos, né, eu vi que tem alguns alunos nossos entrando ali. Eu queria agradecer imensamente ao convite, né, eu estou muito honrada de poder participar nesse momento. Eu quero dizer que eu e a professora Helenice, nós vamos fazer uma espécie de jogral, né, Helenice? Então, Alexandre, se tu permites, né, a Helenice já vai entrar aqui na minha fala, né, porque como a gente trabalha junto, né, nós somos meio simbióticas, né, Helenice? Mas ali com relação ao meu currículo, né, eu sou graduada em enfermagem e licenciada em enfermagem pela Universidade de Passo Fundo. Sou especialista em administração hospitalar, fiz meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, estou na Universidade de Passo Fundo desde 1993, né, já estou no meu processo de aposentadoria, né, torcendo muito para que saia esse ano, né, e no momento, na universidade, eu exerço o cargo de coordenadora do estágio curricular do curso de enfermagem da UPF. Helenice, queres te apresentar aí? Bom, então, bom dia a todos, né? Quero cumprimentar a professora Érica, o Alexander, a professora Rita, que estão parceiros nossos nesta sala, minha colega, a professora Mônica, que a gente está sempre junto, né? Já é uma dobradinha aí antiga, né? E a todos os que estão participando aqui neste evento, alunos, professores, profissionais, né? Então, eu, conforme então a professora Mônica também se apresentou, sou professora da Universidade de Passo Fundo, eu sou graduada e licenciada também em enfermagem pela Universidade de Passo Fundo. Na mesma vertente da professora Mônica, fizemos juntas, né, o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois eu concluí o meu doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e o meu pós-doutorado eu fiz na Universidade de São Paulo. Sou especialista em gerontologia pela SBGG e atualmente na Universidade de Passo Fundo, na enfermagem, eu exerço então a coordenação do curso e também sou docente do programa de pós-graduação em envelhecimento humano, que nós temos agora o mestrado e o doutorado lá na UPF, né? Eu e a professora Mônica, a gente está sempre muito junto, muito próximas, né? Dividimos muitos momentos aí, que a gente pode, então, agora estar fazendo aí uma dobradinha, né, Mônica? Eu acho que temos muitas coisas aí em comum. Vocês vejam que quando eu crescer, eu quero ser como a Helenice, né? Enfim, nós fizemos toda a nossa graduação praticamente juntas, né? Viemos até hoje ali juntas, né? Acho que vamos nos aposentar juntas também, né, Helenice? Sim, nós também entramos juntas, né? Eu entrei um pouquinho antes, né? Porque eu sou mais velha. A Helenice é um pouquinho mais velha só que eu, embora não pareça. Bom, gente, podemos começar, Alexander, desculpa, podemos iniciar? Sim, pode começar sim, fique bem à vontade, então. Então, tá, professora Helenice, eu acho que nós não preparamos uma apresentação no PowerPoint, né, Helenice, porque
A gente acha que fica mais dinâmico falando, contando, e a gente quer muito contar a nossa experiência aqui em Passo Fundo, né, para vocês, enfim, então nós vamos fazer uma espécie de conversa aí com todo mundo. Então, como, né, a gente já fez a introdução, eu também queria agradecer o convite, né, também estou me sentindo muito feliz, muito honrada de estar aqui, fazendo essa troca, né, de vivências, de experiências, porque a temática é muito importante. Eu vejo, assim, que esse cenário de pandemia desafiou a todos nós. 2020 foi um ano bem difícil, né, e dentre esses desafios, então, claro, nos exigiu muitas ações, né. Dentre os desafios, eu trouxe, assim, como principal para a gente pensar um pouco, foi o desafio de pensar a educação nos retirando da sala de aula, né? Sala de aula sempre foi o nosso espaço, nosso ambiente habitual para estabelecer vínculos, né? Mediações do conhecimento. E de um momento para o outro, assim, sem nenhum aviso, né? Nós tivemos que criar um vínculo daí numa sala de aula virtual, algo que não era o nosso habitual. Então, o que isso nos trouxe como demandas, né? Uma utilização maciça de ferramentas digitais em substituição a essas aulas presenciais. Tivemos que fazer uma adaptação também das nossas aulas para essa modalidade remota, o que exigiu, então, que nós pensássemos em dinâmicas, conteúdos que fossem criativos, participativos, exigiu o domínio dessa ferramenta que nos permitisse, né, por meio da tecnologia, estar virtualmente nos comunicando com os nossos alunos. E nessa mesma corrente, a formação específica dos professores ainda tinha essa fragilidade, né? A gente não dominava essas ferramentas, essa tecnologia. Eu, na coordenação, senti muito também aquela questão, assim, do entendimento da comunidade acadêmica, né? Principalmente os alunos, seus familiares, com relação a essa modalidade que estava sendo proposta emergencialmente como uma estratégia de superação naquele momento, né? Que a gente suspendia as aulas presenciais. Então, o cenário, ele era um cenário de muita incerteza, de muita insegurança. Chegou para nós, assim, como uma suspensão por 15 dias, que seria reavaliada, né, essa continuidade ou não das aulas presenciais, o retorno, e assim foi sendo ampliado gradativamente, né, cada 15, depois 30, e assim a gente foi ampliando cada vez mais essa modalidade remota. E aí, então, o que a gente começou a fazer o mapeamento, né? De possíveis acessos precários a esses recursos tecnológicos. Então, muitos alunos estavam com falta de computadores, né? Não tinham, às vezes, uma internet com qualidade que permitisse fazer esse acompanhamento das aulas virtuais, né? Então, toda essa incerteza inicial, esse medo que as pessoas tinham, né? A desinformação também, porque a gente foi, à medida que foi caminhando, que fomos, né, conhecendo um pouco que seara era essa que a gente estava caminhando, isso foi gerando muita ansiedade, né? E nós, enquanto universidade, nós professores, embora também em alguns momentos tivéssemos essas ansiedades, esses mesmos sentimentos, a gente não podia potencializar o medo, né, e a angústia nos alunos, nas famílias, né, e a gente tinha que se empenhar para fortalecer o vínculo com esses estudantes, alguns até estavam, né, assim, sinalizando trancar, né, então a gente viu que poderia ter uma evasão também, que para nós isso ia ser muito importante, muito impactante, né. Muitos vinham relatando dificuldades financeiras, porque foi bem difícil para muitos familiares também, né, manter esses alunos. E aí, um dos desafios também que a gente teve, muito grande, foi trabalhar em regime de exceção, que depois a gente pode trazer um pouco disso ali quando nós formos falar mais da prática, né, o retorno a essas aulas práticas. Mas diante dessa situação, então, que eu coloquei, assim, que foi um desafio bem importante, né, a questão de usar essas ferramentas, né, ter ferramentas de qualidade,
tá? Então, o que nós, de uma forma geral, enquanto universidade, a gente teve, assim, como ações diante de todas essas dificuldades. Então, como eu disse antes, o primeiro passo foi fazer esse levantamento de como que os alunos tinham acesso à internet, computadores, né? Qual era a dificuldade que eles tinham nesse sentido. Então, eu acho que cada curso, cada coordenador de curso fez esse levantamento junto, né, com os colegas, nas disciplinas. Então, a gente foi mapeando esses alunos, identificando, conversando com eles, né, individualmente, e encaminhando, então, eles para um setor que nós temos, que é o setor de atenção ao estudante, né, e aí, então, foi criado um programa de empréstimo de notebooks, e nesse programa, mais de 60 notebooks foram emprestados entre 2020 e 2021. Nós tivemos muitos alunos do nosso curso, né, de enfermagem, que foram beneficiados, então, com o empréstimo desses notebooks, né? Então, foi feito um edital, e aí, então, foram sendo, né, avaliadas cada situação em específico, para que pudesse, então, ser, né, disponibilizado esse notebook. Tá? Aqui também nós tivemos, então, daí, claro, né, alguns critérios, que o ProUni, a própria bolsa da Fundação da UPF, né, o FIES ali, então a gente foi tendo estas questões todas olhadas individualmente, pensadas, né, individualmente. Também tivemos daí, para esse enfrentamento da dificuldade financeira que também foi surgindo, e a gente foi repassando isso, né, para instâncias superiores, foi criada uma política de flexibilização financeira também dentro da UPF, né? Helenice, se tu me permites, só para contextualizar um pouco, né? Não sei se todos os colegas conhecem, a Universidade de Passo Fundo é uma instituição privada, comunitária, né? Então, muitas das dificuldades que a professora Helenice, ela retrata, é porque nós temos um aluno ali que é pagante, né? Com muitas dificuldades, né? Com bastante dificuldades, né? Que se exacerbaram nesse momento, porque os pais também estavam com, os que dependem da família, os pais também tiveram uma redução significativa da sua renda, né? E muitos alunos que trabalhavam também tiveram, né, uma diminuição da sua renda, né? Então, por isso que o impacto financeiro que a professora Helenice começa a traçar agora, ele é bastante significativo para nós aqui na Universidade de Passo Fundo. Perfeito, Mônica, bem lembrado, né? Porque às vezes nem todo mundo conhece, né, como é que se estrutura a nossa universidade. E realmente, né, isso foi um impacto para nós muito grande. E a gente tinha que contornar de alguma forma, né, beneficiando o aluno, já que, como disse, é um regime de exceção, são momentos difíceis, né? Então, a gente, como um todo, tem que estar alerta e atenta, né, a essas situações. E foi bem importante porque essa política de flexibilização financeira, ela foi construída junto com os diretórios e os centros acadêmicos, né? Então, contemplou programas de fortalecimento, permanência estudantil, né, durante esse cenário de pandemia, né? Também foi realizada de maneira bem personalizada, né? Foi feita uma análise, assim, individual da situação de cada estudante, tá? E bem interessante porque foi mantido um canal online exclusivo para tratar destas questões, né, financeiras. Então, isso também foi um apoio para nós da coordenação, professores, muito importante, né? Depois nós tivemos também um programa de apoio matricial, aonde então na instituição, de uma forma assim geral, 750 estudantes foram acompanhados, né? Então, este apoio matricial foi um contato que foi disponibilizado para esses estudantes, que eles podiam ligar, né, para este ramal, fazer contato com outros estudantes, né? Então era um apoio assim para aquela ansiedade, para aquele momento de dificuldade, saber que tinham outros também passando pelas mesmas situações, né? Então foi um espaço assim de diálogo, de troca aí, de vivências, de experiências, né? Desde a parte pessoal, como também dessa questão que eu falava, tecnológica, né? Então, acho que tinha espaços ali, ambientes que permitiam depois também, fora daquele ambiente, eles criarem alguns vínculos, né? E até se fortalecerem.
né? Nós tivemos também um programa que foi muito importante, que foi o de residência compartilhada, né? Então, se viabilizou moradias aos estudantes, né, que porventura não tinham condições financeiras para pagar o aluguel. Atualmente, 11 estudantes residem neste espaço, né? E nós temos também do curso de enfermagem, estudantes que também se beneficiaram com essa residência compartilhada, né? Foi um programa dinâmico, né? Tinha estudantes que entravam por um período de tempo, daí depois saíam, abriam para outros, e assim foi, né, sendo feita essa dinâmica, tá? E aí tivemos também rede de cuidado, PF, né? Essa rede de cuidado PF foram criadas 2 salas virtuais, né? A sala 1 foi chamada Plantão do Cuidado, e ela foi direcionada para estudantes, professores, funcionários, ela tinha horários específicos, manhã e tarde, para acontecer, né? E essas pessoas todas envolvidas, então, na comunidade acadêmica, elas tinham esse espaço sempre também que precisassem compartilhar os seus desafios. Era um espaço também para muita aprendizagem, né? Porque ali se trocava muita informação, às vezes, assim, demandas que surgiam, né? Então, entre os professores se fazia essa discussão para ver o melhor encaminhamento, né? Angústias também, muitos professores com essas dificuldades tecnológicas, trazendo as suas angústias, né? E compartilhando, dividindo. E aí tinha, então, nesta sala, Plantão do Cuidado, uma equipe de professores, né? Que estavam à disposição para escuta, né? Então, tinha essa possibilidade também de acessar para alguma situação mais específica. Esta era a sala 1. A sala 2, ela era chamada de rede de aprendizagem, e ela funcionou como um espaço também aberto aos professores, funcionários e alunos, né? E esta aqui teve um diferencial que a comunidade externa também podia participar, né? Então, além de professores, alunos e funcionários, também tinha um espaço para comunidade externa, justamente para trocar todas as informações, às vezes algum tema transversal, né, que pudesse também ser importante trazer para a discussão, tá? E aí, então, né, essas discussões abertas também proporcionaram os mais variados temas, né? E também, bem importante, eu acho, com relação aos alunos, né, foi que se criou também um espaço de escuta e de diálogo virtual entre a reitoria e os diretórios acadêmicos. Então, todas as quartas-feiras, então, era semanalmente feito, né, este encontro. Os representantes acadêmicos se reuniam com a reitoria. Isso de cada curso, né? Além da central acadêmica, cada representante do diretório acadêmico do curso tinha esta oportunidade, né, de estar ali trazendo, então, né, como representante do curso, dos alunos, no caso, trazendo também as demandas, as dificuldades, as angústias, né? Por fim, algumas questões assim. Não sei, Mônica, se tu queres falar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que não, está bem explicada essa que a professora Helenice trouxe, é a política institucional da UPF, né, que foi implantada em 2020 em atenção a essa pandemia. Muitas dessas coisas foram sendo construídas, né? Eu costumava dizer que a gente estava trocando o pneu, ainda está, né? Trocando o pneu com o carro andando, porque nessa situação a cada semana se modifica muito, né? O que vai acontecer. Então, essa foi uma política institucional que veio sendo implantada desde, então, o início da pandemia, para que a gente fosse sanando as principais dificuldades, né? Algumas dessas dificuldades já vinham anterior à pandemia, né? Como a gente comentava, universidade privada, comunitária, né? Sempre com bastante dificuldades financeiras, né? Nós sempre tivemos ali bastante dificuldade dos alunos em pagar a sua instituição, e isso piorou muito em 2020. Então, essas políticas que a professora Helenice trouxe, né, está trazendo ainda, são políticas macro da instituição, né, e depois, não sei, Helenice, já podemos falar um pouquinho especificamente do nosso curso, né, das dificuldades que a gente
viu que aumentaram nesse período, né, e as estratégias que nós tivemos ali, né, para ir resolvendo as questões, né. Podemos, Helenice, acho que posso falar um pouquinho do curso? Pode, fica à vontade. Então, como a professora Helenice falou, nós paramos ali em 19 de março de 2020, né, com a intenção de ficarmos 15 dias, e isso foi sendo prorrogado por um bom tempo. Então, nós começamos também, né, a ver as políticas federais que foram sendo editadas ali para o Ministério da Saúde e Ministério da Educação, né, com relação à formação dos profissionais da área da saúde. Tivemos ali um indicativo, né, dos estágios curriculares, de podermos fazer a formatura dos alunos com 75% da conclusão do estágio curricular, né, e ficamos observando como ia se dar isso. Nesse meio tempo em que estávamos mais parados ali, nós temos sempre uma parceria bem forte com o município de Passo Fundo, né, e naquele momento o município nos chamou dentro do COI, perguntando de que forma nós poderíamos contribuir, né, naquele momento de pandemia com o município. Então, nós ficamos, né, na Universidade de Passo Fundo com a responsabilidade de fazer um monitoramento, né, dos pacientes COVID. Então, eles recebiam um primeiro atendimento na rede e depois eles eram monitorados por nós, né, e também disponibilizamos ali um telefone para que os pacientes com sintomas, né, fizessem o contato e a gente fosse direcionando eles para o atendimento. E dessa forma, então, nós incluímos os nossos alunos, né? Começamos incluindo os alunos que estariam na prática do curricular e fizemos ali um cálculo, né, de que o aluno que participasse do monitoramento, ele teria ali 10% da carga horária do estágio curricular, né, que nós computamos. Então, em torno de 40 horas, né, tanto para o curricular 1 quanto para o curricular 2. Dessa forma, nós nos mantemos até mais ou menos junho. Em junho, tivemos já o indicativo de que poderíamos retornar às práticas na rede, né, de atenção básica e nos hospitais, né. E aí surgiram, então, algumas outras dificuldades nesse período, né. Primeiro que nós nos deparamos com a rede, né, tanto hospitalar quanto pública, da rede básica, com dificuldades de material, né, de EPIs. Então, a universidade, ela bancou, né, está até o momento, né, Helenice, ainda disponibilizando os EPIs para os alunos, né, porque até então as instituições onde eles estagiavam forneciam, né, mas com a carência de materiais, então a universidade, ela passou a fornecer para seus professores e alunos, né, e dessa forma, então, conseguimos retornar. O estágio curricular, ele reiniciou suas atividades práticas no início de junho de 2020, né, completando, então, as demais horas, né, as 40 horas das 405, eles fizeram no monitoramento, e as demais horas, então, eles passaram a fazer no hospital. Fizemos um contato com os hospitais, o curricular 2, né, e fizemos esse estágio manhã e tarde ali, para que o aluno conseguisse concluir, né, as horas deles até a metade do ano, que era a nossa previsão. Bom, mas o que nós encontramos, além da dificuldade dos materiais, né, tivemos também nesse acordo que fizemos com as instituições, uma necessidade de reduzir as turmas de alunos, né, então, praticamente fizemos ali uma diminuição dos grupos, né, dobramos ali o trabalho dos professores, né. Só para ilustrar, Mônica, só, se tu me permite, Claro. Uma das decisões que nós tomamos, e tomamos agora também de novo, é concentrar as teóricas, né? Exatamente. Concentramos as teóricas, porque a gente tinha, então, um turno, por exemplo, teórica, e um turno para os créditos práticos, né? E a gente, então, procurou concentrar as teóricas utilizando os turnos práticos. Então, as disciplinas, elas anteciparam, digamos assim, a finalização, né, na medida do possível,
dos créditos teóricos. Então, depois nós pudemos concentrar os créditos práticos na tentativa de que nós finalizássemos o semestre, né, de uma forma ainda a tempo, né, dentro do prazo estipulado. Exato. Outra dificuldades que nós nos deparamos além dessas, né, foi a dificuldade de transporte. Muitos dos nossos alunos moram em cidades próximas, não moram no município de Passo Fundo e dependem, né, de transporte intermunicipal. Normalmente as prefeituras, elas bancam esse transporte, né, ou pelo menos subsidiam esse transporte dos alunos até a sede aqui em Passo Fundo, mas houve uma parada desse transporte em virtude, né, de toda a diminuição das aulas da universidade. Então, muitos alunos também, nós tivemos que pensar formas, né, deles poderem se organizar para vir, então, para Passo Fundo, para poder realizar as práticas, né, até fizemos reunião, né, antes de iniciarmos essas práticas, reunimos os alunos, contamos quais eram os cuidados que nós estávamos tomando, né, para a proteção deles, né, e tentamos sanar, então, essas dificuldades que surgiram ali naquele período. Outra questão foi os alunos que se diziam do grupo de risco, né? Então, esses alunos foram respeitados na sua decisão ali, e pensamos em estratégias para que esses alunos, então, que tinham maior risco, né, para que eles pudessem fazer as suas práticas de uma outra forma, né? Isso foi em junho. Em julho nós conseguimos, né, até final de julho, finalizar, então, o semestre anterior, dessa forma, né, concentrando as aulas, as turmas. Agosto, todos nós, professores, passamos por uma formação aqui na Universidade de Passo Fundo, nos primeiros 10 dias, eu acredito, né, do início do semestre de agosto ali, e retornamos, então, todo o segundo semestre do ano passado nessa modalidade, né, fazendo as teóricas de forma remota e as práticas, então, né, se mantendo com todas as dificuldades, enfim, mas conseguimos, então, inclusive os nossos alunos, eles fizeram a formatura com 100% do estágio curricular cumprido, né? Então, não precisamos usar aquela flexibilização de 75%, né? Tanto os alunos que se formaram na metade do ano, quanto os alunos que se formaram no final do ano, né? Esse ano nós iniciamos também, continuando nessa prática, mas novamente, né, ali no mês de março, precisamos, por situação do governo do estado, né, parar com as práticas, né? E mantivemos as teóricas da forma como estávamos mantendo no semestre passado. Com relação aos alunos, desculpa que eu comecei a falar, né, com grupo de risco do Covid, a partir desse ano não foi aceito mais a autodeclaração, né? Então, o aluno, ele precisa entregar um atestado médico falando da sua situação de risco, né? Isso é avaliado pela instituição, e se o aluno realmente precisa ficar fora, então nós pensamos sempre em alternativas, né? Acho que a professora Elinice concorda comigo que com essa questão do regime de exceção, né? A gente vê que talvez muitos alunos, eles vão sair com uma determinada deficiência, principalmente das práticas das disciplinas, em que alguns, né, estão nesse grupo de risco, não estão conseguindo realizar. Acho que a Elinice pode falar mais um pouquinho sobre isso, né, que ela acompanhou bastante. Eu acompanho mais os alunos do curricular. No curricular nós não temos essa dificuldade, todos os alunos do curricular estão realizando sua prática, né. Inclusive, eu esqueci de falar, mas nós conseguimos, com a Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo, vacinar os alunos do estágio curricular nos 2 últimos semestres, né, e os professores, então, para que eles entrassem em campo e ajudassem. Inclusive, nossos alunos também, eles participam, né, dos mutirões de vacina aqui do município, né, então, dessa forma, nós conseguimos vacinar os alunos do último ano,
né, para que eles conseguissem. Então, o estágio curricular, ele não parou em nenhum momento, né, mas as demais disciplinas tivemos as práticas paradas e reiniciamos essa semana passada, né, Helenice? As práticas das demais disciplinas. Acho que a Helenice pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, né, os alunos que foram para a prática, eu vi ali que a Érica fez a pergunta se teve, né, a contaminação de alunos ou professores, né? Nós não tivemos. Nós não tivemos nas práticas nenhuma contaminação, né? Sempre com todo o cuidado que foi feito. Alguns alunos que fizeram o teste porque tiveram, assim, suspeita, né? Eles mesmos tinham ou alguém na família, né? Ou alguém próximo, mas fora do ambiente acadêmico, né? Mas, para nós, esse regime de exceção, ele sempre foi, assim, uma certa dificuldade, né, Mônica? A gente sempre reuniu em NDE, olhou cada caso individualmente, né, de que forma que a gente podia estar fazendo com que o aluno perdesse o mínimo possível, né? Mas, naquele período ali de 2020, principalmente o primeiro semestre, a gente acabou achando por bem, né, aceitar, então, a autodeclaração do aluno, e podia ser não só, como disse a professora Mônica, por questões de saúde, mas também por essa questão de transporte, né? Então, a gente tentou ir achando alternativas na medida de que a gente ia identificando que estava crescente, né, situações de autodeclaração de impedimento. Mas, na medida que a gente foi fazendo reuniões com os alunos, que íamos colocando, assim, essas dificuldades, né, enfrentadas também, para que ele tivesse uma formação de qualidade, muitos foram também, né, conseguindo pensar alternativas que permitissem o retorno à prática. Então, hoje nós temos muito poucos alunos que estão ainda em regime de exceção, né? Na verdade, até nesse semestre nós temos 2 alunos, porque são alunos assim que realmente daí não tem como, né? Mas antes nós tivemos mais que foram assim diminuindo na medida que eles foram tomando consciência, né? Entendendo da importância de voltar para a prática, ter essa formação, né? Eu acho que esse entendimento dos alunos, ele veio também de uma estratégia que nós tivemos, né, Helenice, de fazer reuniões de forma remota, né, online, com todos os alunos e todos os professores, né? Então, ali todos os professores comentavam com os alunos o que a gente estava fazendo, né? Então, fizemos algumas reuniões nesse sentido e a gente viu que a partir dessas reuniões os alunos foram se sentindo mais seguros, né? E muitos que tinham se autodeclarado ali resolveram que eles viriam para a prática, ainda mais com os dados que a gente tem, né, de que não tivemos nenhuma contaminação muito significativa, nenhum aluno em caso de gravidade, né, nenhum que a gente saiba que tenha adquirido no campo de prática, né, muitos que tiveram foi por situações familiares, então acho que eles foram, a partir daí, se sentindo seguros e eles retornaram, né. Essas reuniões eram bem importantes, né, Mônica, porque ali a gente conseguia fazer esse monitoramento que eu falava, né, das dificuldades enfrentadas pelos alunos das mais diversas, né, ordens, e a gente fazia o acompanhamento também daí destes que estavam, às vezes, né, com algum risco e que tinham retornado. Então, nós tínhamos o setor do SESMIT, que a princípio não é para o aluno, mas acabou, né, nos auxiliando muito neste controle. Então, sempre estávamos repassando por esse setor, né, o nome dos alunos. Então, assim, nós ali, enquanto coordenação e professores, fazíamos esse acompanhamento, mas também tínhamos o SESMIT, também fazendo ligações, também fazendo este apoio, né, no acompanhamento do aluno. Professores, não tivemos nenhum professor, né, com contaminação de Covid, e até muito poucos alunos, né, para todo o nosso número total, mas como disse a professora Mônica, eles mesmos, assim, o não foi da prática, porque eu tenho, né, alguém na família que tinha suspeita, então alguns até nem confirmaram depois, né, foi só suspeita, teve um afastamento inicial, e aí depois do teste, então, nem ficou confirmado, né, foram muito poucos que tiveram o teste positivo. Mas esses daí também, eles tinham ficado já, né, de sobreaviso, eles já tinham
essa noção de que poderiam ter, né, o contato, né? Olha, quantos agora aqui eu não tenho o número exato. Nós tínhamos, para ter uma ideia, 18 disciplinas que retornaram à prática, né? Dessas 18 disciplinas, eram 230 alunos que retornaram à prática. Eu teria por nível, mas eu acho que não deu mais do que 10, né? Desse contingente todo, né? Até posso tentar abrir aqui no meu computador, mas acho que não deu mais do que 10 que positivaram, né? Não sei se tu lembra, Mônica, o número exato. A gente eu acho que no semestre, estágio, né? curricular eu tive uns 2 ou 3 alunos, não foi muito mais que isso também, né, Helenice? Eu acho que início. Foi muito pouco, assim, né? Porque pelo número que nós tínhamos em prática, né? Acho que nós temos em torno de 250 alunos no curso, né, Helenice? Isso. E daí, na época, eu me lembro que eram 230 que tinham retornado para a prática, né? Porque alguns estavam impedidos, e daí, então, destes, eu acho que não deram 10. Eu ia mandando, assim, para o SESB, bem isso aí, 2, 3, né? E mandei umas 3 vezes e fizemos o acompanhamento. Eu vou tentar achar aqui. Mas não foi nada muito significativo. Uhum. Eu vi uma pergunta ali, eu não sei, Alexandre, a gente já responde as perguntas do chat aqui? Nós tínhamos separado no final, mas como você contou, a gente pode já na hora. Não sei como é que está o nosso tempo aí também, né, Alexandre? Tem tempo ainda. A professora Rita, ela pergunta qual é o número de alunos atualmente da universidade. Da universidade ou do curso de enfermagem? Do curso de enfermagem. Total. Hoje nós estamos em torno de 200 alunos, né? Nós tivemos algumas evasões ali nesse período, né? Alguns trancamentos, mas agora nós estamos com alguns que estão retornando, né? Já estão sinalizando o retorno, né? Então, acho que talvez a gente vai equilibrar. Achei aqui, né? Então, eu disse que não tinha dado 10, mas deu 14, né? Achei 14 atestados aqui de alunos que se contaminaram, desses 230 que estavam em práticas no ano de 2020, né? Eu acho que dá pra... Agora, até lembrei que nesse semestre nós temos 2 alunas afastadas, mas nenhuma por Covid. Uma por uma fratura da perna e a outra por gravidez, né? Isso. Ganhou o bebê, né? Uhum. Pelo Covid, pelas questões do Covid, não temos ninguém. Certo. Não sei, Helenice, se falamos acho que tudo. Isso, a princípio, né? Deixar, então, para depois para as perguntas, eu acho, né? Uhum. Perfeito. Muito obrigado pelas contribuições de vocês. E agora, então, a gente pode deixar a fala da professora Rita, da Fundação. Pode se apresentar também, professora. Bom, inicialmente eu queria agradecer, eu não sei se estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, eu queria agradecer à ABEM RS pelo convite. Para mim também é uma grande honra estar aqui participando e trocando experiências, porque é muito importante para nós essa temática e essa troca de experiências. Gostaria também de agradecer quem está aqui nos prestigiando. Eu vi rostinhos de ex-alunas, de alunas e de colegas, né, que vieram aqui nos prestigiar. Eu agradeço muito. Então, começando na mesma sistemática que as minhas colegas de mesa começaram se apresentando, a Mônica e a Helenice. Então, eu quero me apresentar. Eu sou enfermeira, me graduei na Unicinos em 1981, então já esse ano está fazendo 40 anos, né? Estou muito feliz que estou nativa ainda, né? E acredito que, se Deus me der saúde, mais uns bons aninhos ainda, vocês vão ter que me aguentar, né?
né? Depois eu fiz 3 especializações, metodologia do ensino superior na Unicinos, depois administração hospitalar na PUC, na Associação Gaúcha dos Hospitais, e fiz também um de saúde coletiva, uma parceria de Ribeirão Preto com a universidade aqui do Rio Grande do Sul. Posteriormente, então, eu fiz meu mestrado em enfermagem na URGS e meu doutorado em educação também na URGS. Entrei na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, fazem 9 anos, né, em 2012, mas antes eu tive uma trajetória longa, tanto na área assistencial, que eu trabalhei 21 anos, quanto também uma trajetória em universidades privadas, aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu achei muito importante, né, que a colocação das colegas, da Helenice e da Mônica, a gente não se combinou, a Mônica fazia anos que eu não via, e a Helenice eu não conhecia, mas elas trouxeram uma abordagem macro, que foi excelente, porque existe muita similaridade do que aconteceu, embora seja uma universidade privada de vocês, a universidade pública seguiu os mesmos passos de vocês, né? E nós tivemos também a mesma organização que vocês, enfrentamos as mesmas dificuldades, pequenas particularidades diferentes. E por que eu digo que foi muito importante vocês começarem primeiro? Porque eu elaborei uma apresentação, que daqui um pouquinho eu vou compartilhar com vocês, aonde eu trouxe mais o meu micro. Por quê? Eu me esqueci de falar que atualmente na Universidade Federal de Ciências da Saúde, eu entrei esse ano de 2021, então atualmente eu estou na coordenação do curso de enfermagem. Nós fazemos na Universidade Federal rodízio de 2 em 2 anos da coordenação do curso, né? Então, desta vez, coube a mim, né, ocupar esse cargo por 2 anos. E além de trabalhar na graduação, que foi por isso que nós entramos na UFSPA, eu atuo também no estrito sensu e no lato sensu. No lato sensu nós temos residência e no estrito sensu nós temos mestrados profissionais, 2, um de ensino na saúde e outro de enfermagem, no qual eu atuo nos 2. Então, como no ano passado eu não estava na coordenação, a minha visão e quando me convidaram no título desta palestra, eu trouxe a minha visão como professora e o que aconteceu com o aluno. Então, fica muito bem a continuidade do macro, porque aí eu ia ser repetitiva se eu tivesse trazido o mesmo aspecto das colegas. Então, eu vou permitir compartilhar minha apresentação que eu fiz para vocês. E tu me diz, Alexandre, se está passando. Já está aparecendo. Tá bem. Está em tela cheia? Acho que sim. Sim, está em tela cheia, Rita. Então, tá bom. Obrigada. Então, falando um pouquinho, então, da nossa universidade, né, ela foi, por anos, fundação, faculdade de medicina, né, esse ano ela está fazendo 60 anos, então, a universidade é recente, então, por isso que a maioria chama de fundação, mas atualmente ela é UFSPA, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Nós temos 16 cursos na área da saúde, sendo a enfermagem um deles. Então, nós temos na área da enfermagem atuação nas 3 frentes. Claro que eu não botei além da extensão também, porque nós, como todas as universidades, então é ensino, pesquisa e extensão, então nós também atuamos na extensão. Mas focando em formação, nós temos a graduação de enfermagem, nós temos 3 programas de residência multiprofissional em saúde, em parceria com a Santa Casa.
onde nós, nessa residência multiprofissional, a enfermagem está inserido. Na realidade, existem 3 programas multiprofissionais e um uniprofissional, que é da física médica, e nós temos também, o estrito sensu, um mestrado profissional em enfermagem. Então, somos no curso novo, 11 anos, mas já conseguimos atuar nas 3 frentes de formação. Bom, então, em 2019, no início de 2019, a gente ouvia falar, eu me lembro que eu tirei férias e estava viajando no exterior e via lá na televisão as notícias da China, que chegou na Europa, mas ainda estava meio distante para nós, né? E quando nós voltamos, em final de fevereiro, recém tinha dado o primeiro caso no Brasil, né? Então, nós começamos as aulas como estava previsto, ainda em fevereiro, nós tivemos a oportunidade de ter 3 semanas de aula presencial com os alunos, então, os calouros, eles foram acolhidos presencialmente, né? O que não vai acontecer esse ano. E aí, quando nós estávamos, já tínhamos engrenados, até já tínhamos começado algumas práticas, dia 16 de março, então, quando já tinha se disseminado, então, no Brasil, foram suspensas as aulas presenciais. E, a partir daí, nós pensávamos que ia ser uma coisa mais rápida, como foi o H1N1, embora não tenha sido uma pandemia, mas foi uma das epidemias que a gente vivenciou na época, então a gente ficou meio parado. Março, abril, se ficou parado. E aí, em abril, já começou a imaginar que poderia ser prolongado esse período de pandemia, e aí, a partir de abril, a universidade começou a pensar, a se organizar da mesma forma que as minhas colegas que me antecederam apresentaram. Então, a partir, então, de maio, de 11 de maio, então, a UFSPA começou a preparação docente e discente, porque a preparação docente era através que a Prograde ofereceu uma série de webinars para formar os professores, que eram 3 vezes por semana. Outro aspecto organizacional importante, que a universidade imediatamente migrou para o G Suite, porque antes nós não tínhamos contrato com o Google, até o nosso e-mail institucional dava muito problemas, então, imediatamente a universidade já, então, contratou, então, e nós migramos para o G Suite. Então, e os discentes começou a se fazer a mesma coisa que a Universidade de Passo Fundo, levantar as necessidades dos alunos, quem tinha disponibilidade de equipamentos de computador, de internet, e da mesma forma como foi conseguido pela Universidade de Passo Fundo, também a nossa também disponibilizou vários empréstimos de notebook para alunos. Então, até 31 de julho, na realidade, a residência nunca parou, então os programas de residência nunca pararam, certo? A única coisa que se fez quando começou e não se sabia muito, e os alunos não estavam vacinados, então se deu oportunidade para aqueles que eram grupo de risco trabalhar na teleconsulta, que a Santa Casa logo implantou, né? E aqueles que não eram de risco ficaram na linha de frente, mas foram deslocados para unidades que não eram COVID. Então, por exemplo, nós temos terapia intensiva, residência em terapia intensiva, as nossas residentes não foram deixadas nas UTIs COVID. Depois que receberam vacina, eles puderam ir se queriam, tudo, nada foi obrigado, se quisessem ter experiência, então algumas R2 quiseram e foram. Já o estrito sensu se parou também pouco tempo,
tempo, que foi março e abril, e em maio já se retornou às aulas em EAD, porque o estrito sensu, então, na realidade, não atrasou muito, o estrito sensu seguiu o calendário acadêmico. O que atrasou mesmo foi a graduação. Nós estamos atualmente com 2 calendários, né? O acadêmico da graduação, que vai começar agora, dia 24 de maio, recém o primeiro semestre de 2021, né? Mas o do estrito sensu não, conseguimos terminar no final do ano passado. Então, nós estamos com 2 calendários acadêmicos diferentes, concomitantes. E uma vez que foi, então, capacitados os professores, e deu tempo para os professores também se articular, dia 3 de agosto voltou, então, iniciou o semestre de 2020/1, né? E aulas em EAD emergencial. A nossa universidade, ela, nessa semântica de EAD, ela fez questão que os professores chamassem de EAD emergencial, porque não nós, por exemplo, eu que fui formada numa outra geração, imaginem, 40 anos de formação, tive que aprender a dar aula em EAD, eu não sabia dar aula em EAD, assim como vários professores não sabiam, diferente que EAD, que o professor já se capacita, enfim, então a nossa aula é em EAD emergencial. Então, eu faço parte do núcleo de adulto, né? Nossa universidade, ela é recente, ela é nova e são poucos professores. Na área de enfermagem, nós temos no curso mais de 70 professores envolvidos, mas que são enfermeiras, nós temos 21 colegas, né? E no nosso núcleo de saúde do adulto, nós somos 3, a professora Karen Viegas, a professora Emiliane Nogueira de Souza e eu. E nós somos responsáveis em dar, no primeiro semestre do ano, a enfermagem da saúde do adulto 1, e no segundo semestre, enfermagem da saúde do adulto 2. Ambas as disciplinas, elas têm 240 horas presencial, dividido em 160 horas aula em teoria e 80 na prática. No emergencial houve uma alteração. Então, a teoria ficou 192 horas aulas e a prática foi nos dito que nós poderíamos fazer 20% da carga horária, que seria o mínimo, 20% da carga horária da disciplina em prática. Então, nós recalculamos e, então, a prática ficou a metade do que, quase que a metade que seria em presencial, tá? Então, a enfermagem da saúde do adulto 1, ela foca a enfermagem clínica cirúrgica, certo? O adulto clínico cirúrgico. Então, por exemplo, a Emiliane foca mais a parte da clínica, né? Então, ela vai na prática para unidades clínicas com os alunos. A professora Karen Viegas, ela acompanha os alunos em unidade de internação cirúrgica, então ela acompanha o pré e o pós-operatório, e eu vou com esses alunos para 3 áreas que compõem o perioperatório, que é centro de materiais, é centro cirúrgico e sala de recuperação. Então, os nossos alunos, eles têm uma visão de todo o perioperatório e também associado às patologias clínicas, porque um paciente cirúrgico, ele é cirúrgico clínico quando ele tem suas comorbidades. E a partir daí, quando fiquei sabendo que teria que dar em aula EAD, eu comecei a me questionar como que eu vou passar e dar aulas em EAD emergencial de um curso que é eminentemente técnico e que, portanto, as nossas disciplinas são teóricos práticas. Então, o nosso curso está organizado, ele é diurno, assim, ó, de manhã é teoria, de tarde é prática. Então, nós falamos de manhã, então, como essa disciplina ela tem uma carga horária grande, nós temos 2 encontros teóricos semanais e depois, à tarde, nós vamos para a prática. Então, de manhã, por exemplo, eu falo de esterilização por autoclave e à tarde nós vamos no CME e vemos as autoclaves
autoclaves, carregamento, empacotamento, enfim. Nós falamos de centro cirúrgico, de eletrocautério, à tarde nós vamos para dentro de uma sala cirúrgica e vemos o uso do eletrocautério. E assim nós fizemos sempre, né? Mesma coisa, sala de recuperação. Então, eu pensei, meu Deus do céu, coitado dos alunos, vocês imaginem uma área extremamente complexa, crítica, falar para um pessoal que tem 20 anos, eletrocautério, corta, coagula, enfim, imaginem o imaginário dessas pessoas, né? E adulto 2, ela aborda já paciente crítico, então eles já viram aquele paciente clínico, cirúrgico, e adulto 2, então nós focamos em UTI e serviço de emergência. Então a professora Karen Viegas vai para campo, para emergência do Conceição, e nós, eu e a professora Emiliane, vamos para a UTI na Santa Casa. Então, eu vou para a UTI geral com os alunos, e a professora Emiliane vai para uma UTI específica que é de cardio. Então, vocês imaginem como criar um ambiente virtual que traga uma aproximação com a prática que tinha sido suspensa, porque, na realidade, nós, diferente, esse aspecto foi diferente da Universidade de Passo Fundo, a única que foi mantida foram os estágios supervisionados. Essas foram as únicas que foram mantidas, porque nós precisávamos formar a turma, nós precisávamos preparar esses alunos. Então, a UFSPA disse, a prioridade são os alunos de último ano para formar, tanto é que todos os nossos alunos, imediatamente após a formatura, e as formaturas foram parceladas, foram em 3 momentos, né? A turma foi no momento que foi terminando os estágios, as formaturas foram todas em EAD, e então nós fomos formando essa turma, que foi de mais de 20 alunos, em 3 pedaços, e imediatamente que eles se formavam, já estavam no campo de trabalho, devido à grande demanda que existia. Mas as práticas, que são aquelas que estão junto com a teoria, por exemplo, nossa é 240, não, ela foi reduzida à prática, mas a prática não nos foi autorizado até hoje de nós retornarmos, certo? Até mesmo porque a UFSPA não tem hospital universitário, como é o caso do Clínicas, nós temos hospital e escola, que é diferente, nós dependemos dos hospitais que nos recebem, como a Santa Casa, o Conceição, a Secretaria Municipal de Saúde. Então, os hospitais ainda estão totalmente fechados para as práticas, então até hoje nós não voltamos às práticas. Os únicos que fizeram foram o estágio curricular. E aí, então, veio uma mudança total que teve que ser feita na forma de pensar, na forma de fazer e na forma de interagir. O primeiro aspecto é mudança de pensamento e autoconvencimento que seria possível. Gente, eu vou contar para vocês o que vários professores devem ter passado, mas eu me descabelei, exatamente como essa figura que eu consegui ali, eu achei assim, a figura que representava o quê? Eu pensei, me sinto cirúrgico, UTI, da EAD, isso é impossível, na minha cabeça isso era impossível, e muitas noites de insônia eu tive pensando como é que eu vou fazer. Eu ia lá, todas as aulas do webinar, assistia, me esforçava para poder dar alguma coisa de qualidade, mas o cérebro entrou, fez um nó, né? E a primeira coisa que nós tivemos que fazer foram as mudanças dos planos de ensino, então, mantendo o conteúdo todo que nós tínhamos que dar, mas modificando totalmente a metodologia que nós tínhamos em aula, metodologias ativas, nós usávamos o laboratório de simulação, que também foi cortado, enfim, vários aspectos. Então, o plano de ensino, ele primeiro passou a ser em módulos, nós nos intercalamos no presencial, por exemplo, um dia eu dou uma aula, outro dia a Karen dá outra, a partir do EAD nós fizemos em módulo, então nós vamos ter primeiro o módulo da parte do intraoperatório, né, começando pelo CME, indo para o intraoperatório, e depois
a sala de recuperação, depois vem a parte cirúrgica do pós-operatório na unidade, e por último a parte clínica. Nós separamos por módulos, né? E nesses módulos, como nós temos, cada módulo tinha 2 aulas teóricas, e eles não estavam tendo prática, e aumentou a carga teórica, então nós podíamos usar as horas da prática em aulas assíncronas. Então nós dividimos aulas síncronas, que eram 2 vezes por semana de manhã, e a aula assíncrona, que seria correspondente às práticas, embora a gente tenha deixado em pendência essas práticas. Nós tínhamos que botar os objetivos do aprendizado, que metodologias nós íamos usar, uma coisa que no webinar nos ensinaram, que se a aula tinha 4 horas presencial, a aula síncrona não deveria ser de 4 horas, porque além da dificuldade da internet dos alunos, além disso é muito cansativa, então eles sugeriram que uma aula síncrona deveria ter em torno de 1h30, no máximo 2, e o resto fosse assíncrono, né? A apresentação dos recursos que nós íamos usar e o tipo de avaliação, porque também nós mudamos, certo? Então, nós tivemos que reestruturar todo o plano de ensino. Depois, enquanto que nós estávamos, os professores assistindo, então, os webinars, nós começamos a reestruturar as nossas aulas. Então, eu comecei a buscar intensamente material didático, principalmente nas associações. Comecei por exemplo, eu que do centro cirúrgico, a SOBEC, e vi que a SOBEC, por exemplo, era carente de material, assim, para a gente usar na área da educação, do ensino didático. Então, passei a investigar, então, sites de associações do exterior, a ORN, que é a mais tradicional, a ACORN, a Europa Operation Nurse Association também, e para centro cirúrgico, então, a Associação Avançada das Enfermeiras do Critical Care dos Estados Unidos. Então, e nesses sites haviam vários materiais de ensino, né? E isso fez com que eu faça parte atualmente da diretoria da SOBEC. Eu trouxe essa experiência para a diretoria da SOBEC, e no final do ano passado nós montamos um comitê na SOBEC de ensino, onde eu fiquei como coordenadora desse comitê, e nós estamos reestruturando o nosso site da SOBEC na área de ensino para poder nivelar e ter material para a docência, né? A quarto aspecto foi preparar as aulas novas, porque as aulas presenciais eram diferentes. A gente tinha, por exemplo, uma aula de simulação no laboratório, e agora nós não íamos dar mais uma aula de simulação, então nós tivemos que usar novos vídeos que a gente conseguia na internet, enfim, usando os novos recursos, PowerPoint diferente também, e os professores tiveram que aprender a gravar aulas, coisas que eu não sabia, e eu contei com a ajuda dos próprios acadêmicos que me ensinaram. Então, a gente ali eu tenho um print de uma tela, né, onde a gente estava usando esse mesmo recurso que eu estou usando agora. Então, passando o PowerPoint e, ao mesmo tempo, explicando, falando, certo? E, por último, nós tivemos que mudar o Moodle, que é a nossa plataforma de interação com os alunos, porque, assim como no plano de ensino nós tínhamos que colocar o conteúdo, os objetivos, o recurso, as atividades, nos orientaram no webinar que tinha que ser muito claro, tudo tinha que estar no Moodle, não adiantava só no plano de ensino, que o que mais se primava era pela comunicação com o aluno, visto que a gente não estava olho no olho. Então, todo o módulo tinha que ser colocado tudo que estava no plano de ensino, e muito bem especificado como a nota final seria calculada. Então, além disso, nós colocávamos tanto a aula síncrona que nós tínhamos, e nós gravávamos com eles, porque alguns não tinham acesso na internet, ou não tinham naquele momento,
quanto aulas assíncronas que nós fazíamos. Por exemplo, aqui eu dei um exemplo, no dia que eu falei sobre desinfecção e esterilização na semana, então, eu fiz aula assíncrona de desinfecção, botei um vídeo de desinfecção térmica, outro vídeo de desinfecção de alto nível, depois o PowerPoint da apresentação que eu fiz na aula assíncrona, e depois a outra aula que era sobre esterilização. Então, eles tinham conteúdo para as manhãs e para a tarde. E a última aspecto foi a mudança na forma de avaliação, que isso para nós foi um desafio. Por quê? Porque nós usávamos prova, né? Nós usávamos sempre avaliação por meio de prova, e nós, então, pensamos que esse tipo de avaliação não seria propício para em EAD. Então, nós professoras do núcleo, nós pensamos, vamos fazer uma avaliação diferente esse ano. Então, nós fizemos, cada uma fez atividades individuais, que cada aula contava, porque os alunos não eram obrigados a participar das aulas síncronas. Então, eles, como é que comprovavam a sua presença? Fazendo os exercícios individuais. Então, tinha 2 exercícios, porque eram 2 aulas semanais, então, 2 exercícios individuais e discussão no fórum. Então, por exemplo, um módulo podia ser a discussão sobre um vídeo que tinha se colocado, o que vocês acharam, quais eram as dúvidas. Outras semanas era discussão de artigos. Então, os exercícios e o fórum valia a presença, e os exercícios já ia valendo nota. Além disso, se fez trabalho em grupo, 2 grandes trabalhos em grupo. O primeiro trabalho em grupo era, o grupo mesmo tinha que elaborar material didático para fixação de conteúdo. Nós dissemos, bom, nós estamos sofrendo, ninguém escondeu para os alunos, por exemplo, eu não escondi nunca que eu precisava deles para me ajudar, enfim, para fazer umas aulas melhorem, tanto é que foi uma aluna que me ensinou a gravar, né, e que todos estávamos no mesmo barco e nós precisávamos nos ajudar. Então, nós dissemos assim, ó, nós elaboramos exercícios, mas nós queremos que vocês vejam o quanto é difícil elaborar um exercício bom para fixar o conteúdo. Então, vocês vão elaborar, porque se o ano que vem continuar a pandemia, nós vamos usar os exercícios que vocês fizeram, né, e nós tivemos grupos maravilhosos, a criatividade dos alunos são mil, alguns fizeram vídeo para fixar o conteúdo, outros fizeram podcast, outros fizeram jogos, outros fizeram questionários, ficou belíssimo, eu me encantei, hot potato, saíram mapas mentais, saíram construções de vídeo, e o trabalho final do meu módulo, por exemplo, em adulto 1, foi sobre como seminário cirúrgico na área do CME, do centro cirúrgico e da sala de recuperação, como tinha mudado com a época do Covid. Então, o que o CME teve que fazer diferente? Então, eles tinham que pesquisar, entrar nas recomendações da SOBEC, do CDC, enfim, o que indicavam nesse período de pandemia, essas 3 áreas sendo 2 críticas para o Covid. E em adulto 2, nós fizemos o seminário da sepsis para encerrar, e vejam que o Congresso da Sepsis Mundial é caríssimo, e tanto ano passado como esse ano, eles abriram gratuitamente para todo mundo, então eles conseguiram ver palestras, então eu dividi as palestras por grupo, cada grupo viu uma palestra e fez uma síntese, sempre cuidando que nos grupos tivessem alguém que dominasse inglês para que pudesse fazer uma síntese, né? Mas eles entraram em contato com palestrante da Índia, do Oriente Médio, enfim, de vários países, vendo a problemática da sepsis. Então, houve um quebra-cabeça, um segurou na mão do outro, um quebra-cabeça de professor precisando de estudante, nós chamamos alguns egressos que estavam na linha de frente na pandemia, por exemplo, para falar sobre a SARA em adulto 2, SARS,
nós chamamos uma ex-egressa nossa que está na linha de frente, estava na UTI do GHC, para contar para os alunos como estava sendo. Então, nós nos unimos todos para poder passar o melhor para eles. Então, concluindo, eu diria que eu contei ontem de noite, eram 8 desafios e 4 potencialidades. Pensei em potencialidades para ficar parelho, 8 e 8, mas não consegui. Então, eu posso dizer que foi muito mais desafiante do que a potencialidade que pode nos trazer. Claro que vai ser um mundo diferente, vai ser uma forma agora de ensinar diferente, tudo vai mudar, o mundo vai mudar, mas de desafio, eu acredito que foi a quebra de paradigma. Eu era uma pessoa, assim, por ser de uma outra época, por ter me formado, esses dias eu dei uma palestra sobre a história da enfermagem no passado, e eu falei que eu fiz a minha formação na época da ditadura militar, então eu estava na universidade na década de 70, então eu sou de uma outra geração, onde eu nunca aceitei dar um curso de enfermagem em AD, nunca, certo? E essa quebra de paradigma acabou nos prejudicando, porque agora nós estamos com essas diretrizes curriculares nacionais que foram totalmente modificadas ano passado. Quem está na BEM está sabendo muito bem de todo esse enfrentamento, que aproveitaram essa pandemia para tentar nos colocar goela abaixo, eu diria, né, o curso de enfermagem AD, que eu sou totalmente contra, assim como a maioria das minhas colegas. Foi uma mudança de pensar, uma mudança de fazer e de interagir, onde não tem ninguém que sabe mais ou sabe menos, professor e aluno estavam tudo na mesma canoa, e se nós não remássemos junto, nós íamos afundar todo mundo igual. Então, vamos nos dar as mãos, me ajudem, pelo amor de Deus, quando não dava uma coisa certa, às vezes a internet em aula síncrona caía, eu me lembro que eu caía uma vez, não funcionava direito, então eu estava falando pelo celular, estavam assistindo a minha figura pela câmera, então foi uma novela, né, que eu acredito que se repetiu em muitas instituições, da maioria. Acesso à internet, assim como os alunos da Universidade de Passo Fundo, que ainda são particulares, e nós que somos públicas, nós temos alunos todos que voltaram para casa, que voltaram para suas residências, nós temos gente que, porque a nossa entrada é pelo SISU, que vem lá do norte para fazer, nós temos um aluno, por exemplo, do Amazonas, né, e que vem para cá, então voltaram para suas terras, e às vezes não tinham acesso à internet, então muito complicado. Equipar, então, os discentes com computadores, estresse, com sobrecarga de trabalho, tanto do professor quanto de aluno. Dizem que AD é mais fácil, não é nada. Eu não sei se é porque a gente não estava acostumado, mas eu trabalhava das 8 da noite à meia-noite na frente do computador, continuo trabalhando. E os alunos, pelo fato de ter criado toda essa parte assíncrona, eles tinham muita responsabilidade. Então, eles tinham muito conteúdo para poder trabalhar no momento assíncrono. Então, eles começaram a se queixar também de muitas atividades. Organização do tempo, que praticamente ficou na frente do computador. Para nós, um grande entrave, um grande desafio que não terminou ainda, diferente que vocês de Passo Fundo, que já voltaram nas práticas, nós não voltamos na prática. Então, o que aconteceu, gente? Tanto adulto 1 quanto adulto 2, a teoria foi concluída, mas a prática não foi, então, a disciplina não foi encerrada. Então, esses alunos terminaram a parte teórica e estão pendentes, estão pendurados com a parte prática. Então, isso daí é uma bola de neve, né? Porque agora vai começar de novo adulto 1, adulto 2, e de novo, se nós não voltar para a prática, esses alunos vão ficar pendentes. Depois, nós somos só 3 para dar as práticas para essa quantidade de aluno. Então, isso é terrível. E a impossibilidade de realizar também a teoria junto foi muito ruim. E as vacinas, nós, infelizmente, não é como no interior. Eu trabalhei 7 anos no interior, eu já estou concluindo, viu, Alexandre? Eu trabalhei no interior e sei que no interior existe uma parceria muito grande entre prefeitura, escolas, enfim. Aqui existe, mas existe assim, ó, a Secretaria Municipal de Saúde, ela faz parceria com todas as escolas de enfermagem. Então, não é só com a UFSPA, então é com a PUC, é com a
a Unicinos, é com a Facate, é com, enfim, a Uniriter, a Ubra. Então, o que acontece? As vacinas, então, não tinha nem para os alunos e nem para os professores, né? Agora que começou a Secretaria Municipal de Saúde a liberar algumas vacinas para os alunos que estão fazendo voluntariados, né, nas vacinações. E a liberação do campo, agora a Secretaria Municipal da Saúde liberou o campo dos postos de saúde, mas o hospital ainda não liberou. E as potencialidades, eu diria que foi o trabalho integrado que o professor e o aluno fizeram junto, que fortaleceu muito o vínculo, embora estivessem não olho no olho, mas assim, o WhatsApp, enfim, houve uma interação muito maior. Eu me lembro que alguns professores nem forneciam seu celular, agora, a partir de agora, já estão em grupo de WhatsApp, já estão tudo bem próximo. Estímulo da criatividade, que foi maravilhoso, tanto para os alunos quanto para nós vermos coisas maravilhosas sendo produzidas. A gente se encantava com essa geração. O aluno, uma potencialidade que nós sabemos que em países de primeiro mundo, o aluno às vezes tem a primeira aula e a última aula, depois eles mandam conteúdo e o aluno naquele semestre, nós sabemos porque nós temos alunos que fizeram intercâmbio cultural e ficaram apavorados, né? Pá, cheguei lá, me deu, agora tu não precisa mais vir na aula por esse semestre, só vem no final apresentar os seus trabalhos. Então, o nosso aluno, ele se tornou um pouco mais autodidata, coisa que ele não era, ele era extremamente dependente do professor, e a colaboração interinstitucional ficou maravilhoso, principalmente no nível de estrito senso. Hoje em dia, tanto disciplinas com universidades de outros estados, bancas com professores de outros estados, abriu isso para nós. Então, eu deixo aqui, recomendo um artigo que saiu nos cadernos de linguística, que foi publicado agora no início do ano, que ele é um ensaio teórico, Educação e Tecnologias Digitais na Pandemia, Ciclos de Precariedade. Então, eu não vou ler devido ao adiantado da hora, mas o resumo é maravilhoso, dizendo que essa experiência ela foi escrita para trazer como nós fomos forçados a usar essas tecnologias digitais, e finaliza dizendo que tem muito mais pergunta, ele é provocativo, um texto, tem muito mais pergunta do que respostas, e o que vai ser no futuro, né, porque nós fomos forçados a antecipar o futuro. E para finalizar, eu quero trazer para vocês, compartilhar a alegria de dizer isso daqui. Algum dia direi, já estou dizendo, não foi nada fácil, mas consegui. Então, eu coloquei alguns recortes aqui que eu recebi de WhatsApp de alunos, porque a primeira aula já fui super transparente, dizendo, gente, eu sou de outra geração, eu estou na terceira idade, eu sou do grupo de risco, não sei fazer as coisas, vocês me ajudem. Eu me permito a ler aqui, alguns depoimentos que me mandaram. Professor, ficaram muito boas as aulas, obrigado pelo empenho de vocês. Parece uma aula normal, e para tirarmos dúvida vai ser quinta-feira, está ótimo. Aqui, oi, prof, queria agradecer pelas aulas, muito bom material elaborado, ajudou muito a fixação. Essa daqui, professora, concluí 2 das 3 aulas do módulo 1 que fizeste e resolvi te enviar uma mensagem apenas para dar um retorno, tendo em vista todas as adaptações que estamos passando nesse período. Só queria te dizer que as tuas aulas estão maravilhosas, completamente didáticas, objetivas, com bastante conteúdo, mas nem um pouco cansativas. Gratidão pela dedicação e empenho para sempre proporcionar esse compartilhamento de conhecimento ímpar. E, para finalizar, a última, também sobre adulto 1, estou encantada com a sua maestria na ministração das aulas, estou aprendendo muito com as aulas gravadas. Então, esse feedback não tem preço, gente. Vocês não pensem que eu estou me exibindo, mas eu estou também um pouco me exibindo, mas foi tão difícil para mim, foi tão difícil que eu tenho que compartilhar essa alegria, porque todo mundo deu as mãos, e aí nós conseguimos e vencemos. Seria isso que eu teria que falar, e muito obrigada. Estou aberta para perguntas. Muito obrigado, professora Rita. Nossa, quanta troca de conhecimento, e quem sabe um dia a gente faz um GT para ouvir outras instituições, porque deve ter tanta coisa maravilhosa
que as instituições de ensino acabaram fazendo, né, e que isso aqui é só uma degustação do que a Universidade de Passo Fundo e a Fundação tem para mostrar, mas devem ter tantas outras coisas aí que, de repente, a gente pode fazer uma discussão. Antes de entrar para as perguntas, que a gente tem um tempinho ainda, eu queria dar, então, alguns recados, que tem um link, então, que está aqui no chat, que é para os participantes acessarem, onde vai ser fornecido o certificado. E todas as palestras, então, depois elas estão sendo gravadas e elas vão ser disponibilizadas após 6 dias do evento. Fora isso também, eu queria fazer um convite para participarem, eu acho que vem bem ao encontro da nossa live de hoje, que é no dia 24 de maio, das 20 às 22 horas. O tema é o impacto psicológico aos profissionais da enfermagem durante a pandemia SARS-CoV-2 na enfermagem. A moderadora enfermeira Débora, a Liciane, enfermeira Liciane, e a enfermeira Sabrina, que vão palestrar. E um outro é no dia 20, das 14 às 16, com o tema Tecnologias da Informação, Impactos na Formação, Processos de Trabalho e Humanização da Assistência. A enfermeira Karen, da URGS, a enfermeira Karine, do Hospital do Exército, a enfermeira Débora Cunha, do Clínicas, e a professora Luciana Gonçalves, da Universidade do Paraná, e a moderadora professora Patrícia Valença, enfermeira do Centro Clínico Gaúcho. Bom, diante disso, então, a gente pode abrir para as perguntas, né? Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para a professora Helenice e para a Mônica, já que a professora Rita lá chegou a responder na sua apresentação. Como é que vocês viram a questão da avaliação dos alunos durante esse período? Porque eu, como professora, a gente teve, assim, que repensar, se escabelar também, eu, né, para, às vezes, com vários alunos em aula, e como é que eu vou fazer uma avaliação que realmente eu consiga perceber que o aluno aprendeu de fato, né? Eu acho que a avaliação ela ficou muito prejudicada, Alexandre. Né? Apesar de nós mantermos as aulas, a maioria, né, das aulas foram síncronas, né? Nós utilizamos muito pouco o recurso de aulas gravadas, né? Só nas exceções mesmo, mas nós tivemos professores que fizeram provas normais, utilizando ferramentas digitais, né? Eu usei mais a modalidade de seminários para essas avaliações, né? Então, seminários, atividades, planos de intervenção que eles foram construindo, né, à medida em que as aulas iam acontecendo. Eu senti muita dificuldade porque eu trabalho muito metodologia ativa, né? E trabalhar a metodologia ativa na frente de um computador é complicado, mas eu tenho que agradecer, inclusive, meus alunos, muitos estão aqui assistindo, né, que também toparam muito ter aulas nesse formato e trabalhar em grupos, enfim, a gente fez uma série de atividades, mas eu senti muita dificuldade na avaliação, utilizei recursos como autoavaliação, a avaliação do colega no grupo, enfim, né, como eu te disse, aulas, seminários, enfim, e as práticas, a avaliação ocorreu normalmente, porque, diferente da fundação, eu ainda chamo de fundação, Rita, da fundação, né, nós tivemos as nossas práticas acontecendo, posso dizer que normalmente, né, não sei, a Helenice também pode falar um pouquinho da experiência dela na avaliação. Realmente foi bem difícil, mas a gente, mais ou menos, como a professora Rita trouxe, né, os professores foram fazendo essas modalidades, assim, de trabalhos, casa de papel, né, mapa mental, né, então, foram também a cada aula, iam dando alguma atividade que poderia ser, então, avaliativa, né, mas o que a gente sentiu no início
foi que, como cada disciplina começou a lançar mão, né, dessas atividades, dessas estratégias avaliativas, os alunos ficaram também sobrecarregados, porque fugiu do habitual. Então, na coordenação, eu comecei a receber muita reclamação. A gente tem trabalho de tal disciplina, porque daí bem isso, tal disciplina quer um caso mental, tal disciplina quer um caso de mapa mental, tal disciplina quer um caso de papel, tal disciplina é o seminário, tal, né? Então, assim, a gente também teve que ir fazendo os ajustes de acordo com a situação e ia se desenvolvendo, né? Mas a gente praticamente, diferente, as nossas práticas, elas se mantiveram, como disse a professora Mônica, elas ficaram suspensas por um determinado período, nós retornamos e a gente fechou todos os semestres, né? Nós não ficamos, assim, com nenhum semestre pendente para início do semestre seguinte ir desenvolvendo o semestre anterior, né? Paralelo. Então, nesse sentido, tivemos, eu acho que aí a vantagem de que, na prática, as avaliações permaneceram, mas foram as teóricas, né? Certo. Bom, nós temos 1 minuto, eu nem sei se dá para a gente abrir mais perguntas, né? Uma pergunta da professora Rita, vocês têm práticas de UTI, centro cirúrgico e serviço de emergências? Temos, né? Nós tivemos uma dificuldade aqui há uns anos atrás, né, que as UTIs fecharam para os alunos, mas nós temos práticas em 2 grandes hospitais que nós conseguimos manter, eles têm várias UTIs, né, então o serviço semi-intensivo ali, os alunos conseguem fazer a prática, né, alguns hospitais já estão liberando também as UTIs para as práticas, centro cirúrgico, emergência, normalmente o aluno, ele passa por esses setores, né? E o estágio curricular, então, evidentemente, né, que sim, que utiliza muito esses setores. Com relação ao grupo, nós temos aí uma dificuldade, porque nós tínhamos, né, antigamente, em torno de 6 alunos por professor, né, nesses setores. Mas a nossa realidade foi começar a aumentar um pouco. Então, a gente, às vezes, tem 10 alunos por professor. Então, o grupo de 10 alunos, dependendo do setor, como o CTI, não é permitido. Então, a gente tem feito, muitas vezes, assim, um cronograma onde há um rodízio de alunos, né? Então, nós temos que nem, por exemplo, na sala de emergência, nós temos 3 salas. Então, a gente divide os alunos nestas salas e o professor que circula, né? Então, foi uma estratégia que a gente encontrou e para conseguirmos, às vezes, sermos, né, para nos disponibilizarem, digamos, determinados setores. Aqueles que a gente consegue colocar, que nem você falou sobre do adulto 1, é muito semelhante ao nosso, né, pelo que você trouxe, aí a gente consegue distribuir mais os alunos, né, então facilita mais. Certo. Bom, gente, então eu queria, em nome da ABEM Rio Grande do Sul, né, da professora Iride, nossa presidente, da vice-presidente, doutora Rosália Borges, eu queria agradecer imensamente essa live, que foi muito gratificante, muito bom mesmo, né? Eu queria ficar conversando mais sobre isso, mais tempo, mas infelizmente o tempo parece que voou, né? Porque o assunto é muito interessante. Então, eu queria agradecer imensamente a presença de todos os alunos, professores, as palestrantes, né? Um monte de gente que a gente acaba revendo nesses eventos aí. Um momento muito proveitoso para nós. Então, muito obrigado mesmo em nome da ABEM.